Olá, boa tarde. Hoje eu vou finalizar a leitura do livro de Gênesis com o último capítulo, ainda sobre a vida de José. Então, o livro de Gênesis, ele acaba justamente com a morte de José. José morreu com 110 anos. E com toda essa história que eu relatei na última live e que também eu tenho meditado nesses últimos dias acerca da história de José, uma das coisas que mais tocou o meu coração foi o fato de que Deus já havia planejado tudo acerca da vida de José, tanto a parte do sofrimento, a parte da dor em que José precisou passar, quanto a fase da bonança. Então, José foi um homem sábio que soube lidar nas duas fases da vida, tanto na fase da dor quanto na fase da alegria. E tem um versículo que chamou também bastante a minha atenção, que é uma frase de José, que é uma mensagem de José para os seus irmãos, que eu vou fazer a leitura, que está em Gênesis capítulo 50, iniciando aqui no verso 18. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Esse versículo é tão forte porque às vezes as pessoas nos fazem mal, às vezes as pessoas nos fazem padecer. E Deus, assim, tem falado muito ao meu coração acerca da família, Porque justamente essa história de José trata sobre família. Aqui como está escrito, que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. Tanto que tem um versículo que fala que Deus preparará uma mesa na presença dos nossos inimigos. Então, uma mesa na presença dos nossos inimigos. Uma mesa, ela está dentro da nossa casa. Uma mesa frutífera, uma mesa com comida, geralmente ela está dentro da nossa própria casa. E isso aconteceu com José, os seus próprios irmãos, muito embora eles tenham se arrependido e a própria palavra de Deus para José, o próprio sonho de José que os seus irmãos se curvariam, se cumpriu. Entretanto, o que a gente consegue observar é que o perdão não foi suficiente para restaurar a relação entre os seus irmãos. Porque quando o pai de José, quando Israel falece, os irmãos eles pensam, pronto, agora José vai nos matar. Agora acabou a nossa vida. Isso demonstra que não havia uma restauração perfeita naquela relação, Por conta do que os irmãos de José fizeram. Na parte de José, nesse versículo, a gente vê que para José eles não precisavam se preocupar. Mas quando a gente observa o tratamento de José para Benjamim, que era o seu irmão por parte de pai e de mãe, era diferente em relação aos seus outros irmãos. Então, quando José enviou os seus irmãos para buscar o seu pai na terra de Canaã, a Bíblia fala, aqui Gênesis conta, que José deu uma roupa nova para todos os seus irmãos e para Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. Então, com isso, o que é que a gente pode observar? Que José tinha um carinho a mais com o seu irmão mais novo, que, por sua vez, não participou do crime que os seus outros irmãos fizeram. E um dia desses, eu estava assistindo uma live, uma palestra, que falava justamente sobre isso. Que, assim, as pessoas, elas nos machucam, nos ferem, nos fazem mal,
Entretanto, a gente pode liberar o perdão e deve liberar o perdão, mas a disciplina ela é necessária. E o palestrante, que foi inclusive Pablo Marçal, quando ele falou isso, eu fiquei pensando acerca, porque ele falou isso algumas vezes. Quando as pessoas elas nos fazem mal, elas nos machucam, a gente perdoa. Mas a disciplina, ou seja, como no caso de José, ele disciplinou seus irmãos. Vocês me fizeram mal, tudo bem, não se preocupem que eu já perdoei vocês. Como ele disse aqui, quem sou eu, né? Por acaso sou Deus para castigá-los? Então José tinha consciência de ter liberado aquele perdão. Mas a disciplina, que é, por exemplo, tratar os irmãos da mesma forma que o seu irmão que não participou do crime, José não fez. Então, trazer as pessoas que nos fizeram mal no passado para participar de tudo que Deus nos permitiu, por exemplo, a bonança, por exemplo, a prosperidade, como se eles não tivessem feito nada, talvez não seja o ideal. Porque uma vez que a gente dá liberdade para as pessoas participarem novamente da nossa vida, como antes de elas terem, digamos, aprontado conosco, é como se a gente estivesse dando liberdade novamente para elas agirem mal outra vez. O engraçado é que quando Jacó foi determinar a bênção ou o que viria a acontecer na vida dos seus filhos, ele falou acerca de dois dos seus filhos que tinham esse coração mau e que no futuro eles colheriam aquilo que eles fizeram no passado. Então, eles tinham um coração mau, eles tinham um coração voltado para a maldade. E tem pessoas que elas têm o coração voltado para a maldade, que elas nos fazem mal, a gente perdoa e se a gente der liberdade, ela vai nos fazer mal novamente, porque tem pessoas que são más da própria natureza e que não conseguem ter a alma restaurada ainda nessa terra. A gente sabe, né, que nós todos temos o Espírito Santo. Nós todos temos o Espírito Santo dentro de nós, temos a centelha divina, temos uma partícula de Deus. Então, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas para viver no planeta Terra, nós também temos algo chamado a carne, que nós herdamos do primeiro Adão. Então, uma vez que Adão pecou, nós adquirimos aquela natureza pecaminosa. Sendo assim, nós temos dois lados, né? O lado que é a imagem e semelhança de Deus e o lado que nós herdamos do primeiro Adão e que nós precisamos diariamente lutar, negar e alimentar o lado positivo. Então, a gente nega o lado negativo e alimenta o lado positivo, né? Que todos nós temos. Então, não adianta dizer, fulano de tal é uma pessoa iluminada. Então, na Terra, a única pessoa que pisou, que realmente era iluminada e que não pecou foi Jesus, né? Algumas outras pessoas já têm uma natureza que conseguiu ultrapassar, conseguiu transcender essa natureza pecaminosa, como temos alguns exemplos, né? Como é o caso de Chico Xavier, enfim. Algumas pessoas que conseguiram transcender o ego, que conseguiram viver no planeta Terra de uma forma mais diferenciada. Muito embora a realidade é que as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive nós, inclusive eu, nós ainda não transcendemos a carne, não transcendemos o ego. E por isso estamos sempre tendendo para o mal, porque aqui nessa terra a tendência é para o mal, porque está escrito que no mundo jaz o maligno. Então, alimentar aquilo que nos faz bem, aquilo que é a imagem e semelhança de Deus em nós, é preciso ser feito diariamente. E com isso, tem pessoas que não fazem, não alimentam o espírito, não buscam a Deus, não buscam o reino dos céus. E elas estão sempre focadas nelas mesmas. E o que a gente observa é que há a possibilidade de
essas pessoas pisarem na bola novamente é muito grande. E para que a gente possa se proteger, inclusive, é necessário perdoar, entretanto, é necessário também cuidar, vigiar, que foi exatamente o que José fez. Tanto é que claramente a gente consegue perceber a diferença do tratamento de José para com Benjamim, que era o seu irmão mais novo, que não participou do crime que os seus irmãos cometeram contra ele. Ele perdoou, como a gente consegue perceber, mas o tratamento não era igual. Então, o perdão, ele vem, mas o tratamento, ele precisa ser cauteloso, porque uma vez que a pessoa nos machuca, em diversas situações, pode ser uma pessoa da nossa própria família, pode ser um grande amigo, porque às vezes um amigo é mais chegado que um irmão, pode ser um sócio, pode ser um cliente, enfim, nas relações mais próximas, nas relações interpessoais, acontece muito disso, de as pessoas nos traírem, de as pessoas nos fazerem mal, ou até com as suas próprias palavras emitirem algum tipo de maldição. Então, uma vez que nós identificamos isso, que inclusive nós precisamos estar atentos, vigilantes, quando identificamos que uma pessoa com a qual nós temos algum tipo de laço não está de acordo com o nosso propósito de vida, ou se permite nos ferir uma, duas, três vezes, nós precisamos ficar atentos e simplesmente nos proteger. Nós precisamos nos proteger. Às vezes é a nossa mãe, às vezes é o nosso pai, às vezes é o nosso irmão. Então, é necessário fazer mesmo uma análise. As pessoas que estão ao nosso redor, de fato, elas estão sendo sinceras, elas estão alimentando o seu lado positivo, têm se conectado verdadeiramente com Deus, elas têm se ligado ao reino, ou elas vivem como se não existisse o reino da graça, como se não existisse o reino dos céus. Porque pessoas que não contemplam o reino dos céus, elas tendem a elas tendem a fazer o mal, se voltarem mais para o mal. É natural que isso aconteça. Nós temos dois lados, o maligno e o positivo. Então, aquilo que nós alimentamos sobressai. Então, se diariamente eu acordo em oração, eu acordo, leio a palavra, estou o dia inteiro em oração, conversando com Deus. Então, se eu vou agir na minha empresa, com o cliente, como a própria palavra indica, que nós precisamos trabalhar e fazer como se fosse para Deus. Nós não estamos agindo simplesmente para o nosso cliente, para os nossos pais ou o nosso cônjuge, mas sim para Deus. Então, uma vez que nós tratamos a pessoa como se ela fosse Deus, nós vamos dar o nosso melhor. Então, são instruções que nós encontramos na Bíblia, nesse livro que é um manual para tudo. Então, tudo que você pensar na sua vida, você vai encontrar uma resposta na palavra. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam estar nessa mesma sintonia, porque do contrário, elas podem atrapalhar o nosso caminhar, o nosso propósito, como também está escrito a respeito do jugo desigual. Então, não dá para caminhar em jugo desigual. A pessoa que se assenta na sua mesa, que come do seu prato, que come da sua comida, ela pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu sócio, pode ser quem for. É necessário haver vigilância. Vigilância. Porque se não vigiamos, a probabilidade da queda é muito maior. Então, como está escrito, né? Maldito o homem que confia no homem. Essa palavra pode ter diversos significados. Um deles que eu gosto bastante é a própria autoconfiança. Então, é uma linha muito tênue, né? Nós precisamos ter confiança em nós mesmos, temos que ter confiança nas nossas escolhas, mas as nossas escolhas, a nossa confiança precisa estar primeiro fundada em Deus. E a mesma coisa em relação ao outro. As pessoas que nós vamos nos ligar de alguma maneira, elas
precisam antes estar ligadas, fundamentadas em Deus. Assim, a probabilidade de dar errado diminui e a probabilidade de dar certo também aumenta. Porque, como o próprio José falou, Deus planejou tudo para o bem. Então, se José tivesse agido com as suas próprias forças, certamente ele teria caído, ele teria sido derrotado. Mas uma vez que ele confiou no Deus e no que Deus havia falado para ele, ele obteve resposta e obteve sabedoria. Então, a sabedoria é o caminho para que a gente possa ter sucesso na vida. E quando eu digo sucesso, não é o sucesso do pensamento hegemônico, mas sim a prosperidade que advém do alto. Então, ser próspero, ter sucesso, advém do alto. Então, ter paz ao acordar, ter paz ao dormir e ter consciência de que nós estamos agindo conforme a vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Então, nós temos diversos caminhos para escolher, mas só existe um caminho verdadeiro, que é a videira, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único caminho que nós seguimos com segurança para viver o reino dos céus. Eu gostaria também de enfatizar que o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, ele precisou sair da zona de conforto, olhar para dentro, voltar-se para dentro dele próprio e confiar no Deus que está dentro de nós, ou seja, que estava e que está dentro dele próprio. Então, Deus está dentro de nós, o reino dos céus já está aqui. E para que nós possamos viver o reino dos céus de forma esplendorosa, de forma inteira, nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e que Ele faz e planeja tudo para o bem. Como a própria palavra diz, que os pensamentos que Deus tem para nós são os melhores pensamentos. São pensamentos de paz, de alegria, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. Deus, Ele não constituiu a terra para que a gente sofresse. Não, o sofrimento é uma escolha nossa. A dor aqui na terra ela é inevitável, porque como o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, escolher ter bom ânimo, escolher se alegrar diariamente é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Então, com essa palavra que eu finalizo hoje para vocês, do livro de Gênesis, eu consegui aprender isso, sabe? A confiança em Deus, a confiança nos planos de Deus que já estão traçados para os seus filhos e que Ele planejou tudo para o bem. E em relação à vida de José, eu aprendi também, além do que eu já fiz reflexão na última live, é que ele teve muita vigilância, mas ele vigiou muito em relação aos seus irmãos, né? Deus conhecia o coração dos seus irmãos, conhecia o coração daquele povo e certamente Deus revelou a José. E assim Deus também nos revela, se a gente pedir e confiar nele. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus possa nos mostrar com as quais de fato a gente pode contar e com as quais a gente pode seguir adiante com confiança. Né? Então, que Deus possa nos dar sabedoria para isso. Então, que você esteja bem.